é isso aí, não para, não pare. Eu gostaria de falar para você o seguinte, não pare. Ah, mas pastor Sique, eu recebi uma notícia ruim, uma notícia péssima. Não pare, isso mesmo. Essa notícia que você recebeu, esse problema que você acabou de ouvir, ele veio para acordar você, sabia? Ele veio para te acordar. Quer ver uma reflexão rapidinho? Lá no livro de Daniel, no capítulo 6, você vai ver, você sabe quem é Daniel, né? Aquele lá que foi jogar na cova dos leões, você lembra muito bem. Então, naquela época, Daniel foi para a Babilônia, levado cativo, um local onde ele foi, ele não queria estar lá, mas ele foi obrigado. E ele estava lá, ele virou um dos principais daquele reinado, dos políticos naquele momento. Ele era um dos governantes, alguém muito importante perante o rei. Então, Daniel, ele era um homem religioso, era um homem que buscava Deus. O texto bíblico fala que ele buscava 3 vezes ao dia, ele orava e falava com Deus. Mas Daniel recebe uma notícia péssima, ruim. Olha só, um judeu daquela época recebe a notícia agora que ele não pode mais adorar o Deus dele. Houve um decreto real. Daniel não podia mais buscar o seu Deus, o qual todos os dias ele fazia, 3 vezes ainda, não era uma não, só não. Não era uma por semana não, uma por mês, era 3 vezes ao dia. E ele ficou triste. E ele sabia que ele não poderia adorar outros deuses, o Deus dele. Ele tinha que adorar o rei, de onde ele estava. E era contra a cultura, a religiosidade dele e o que ele servia, o que ele acreditava. E Daniel, então ele tinha tudo para falar, Deus, olha, só me desculpa aí, mas eu não posso mais orar, não posso mais fazer, sabe, Deus, desculpa, porque agora tem um decreto, só como é que é, né, Deus? Tem que obedecer às leis humanas, né? Daniel tinha tudo para dar desculpa para Deus. Quantas vezes eu dou essa desculpa para Deus? Deus, desculpa, eu não vou orar agora não. Eu trabalhei demais a noite inteira. Eu queria até falar com o Senhor de madrugada, mas eu não estou conseguindo acordar. Aí quando eu acordo, Deus, eu estou atrasado, vou ter que trabalhar, Deus. Então eu oro no meio do caminho, sabe? Aquela oração robotizada. Então eu não tenho tempo para falar com Deus. Sempre invento uma desculpa para Deus. E aqui Daniel tinha tudo, uma ótima desculpa. Deus, é um decreto. Mas o texto fala que Daniel, mesmo recebendo aquilo, o que Daniel fez? Continuou fazendo o que fazia todos os dias, falar com Deus, porque é o que alegrava o coração dele, é o que trazia paz, é o que trazia felicidade, é a esperança que ele tinha era em Deus. E assim nós deveríamos fazer, ter esse exemplo de Daniel, porque se você está faltando paz e alegria em você, continue a fazer o que você fazia antes. Fala com Deus mais vezes. Você está falando, Deus não está te respondendo, não está te alegrando, então continue buscando mais vezes, fala mais vezes com Deus, continue chamando mais Ele para perto de ti, que você vai ver que as coisas vão mudar e a alegria vai voltar para o seu coração. Se isso está acontecendo, você recebeu essa notícia, é que Deus quer falar com você, Deus quer despertar você, porque tem um problema lá na frente, você pode não estar enxergando, mas há um problema lá na frente e Deus quer te alertar. E Daniel continuou a comunhão que ele tinha com o Pai. E olha que interessante, pegaram Daniel orando a Deus e foram que aguentaram e entregaram para o rei. E esses caras invejosos, tem um monte de gente no nosso meio, né? Não pode ver você fazendo algo de bom que já vai querer entregar você ou querer caluniar você por nada. E caluniar Daniel. Daniel foi acusado por uma coisa que ele fazia, era adorar o seu Deus. E com isso ele foi culpado e sentenciado a ir para a cova dos leões. Olha que interessante, hein? Recebeu uma notícia que não podia fazer mais aquilo. Ele não parou, ele continuou. E isso que ele continuou, preservou ele aonde? Dentro da cova dos leões. Sabe por quê? O rei chega e fala, Daniel, o Deus que você serve livrou você, Daniel? Livrou você, pelo menos? Daniel, você está aí? Daniel falou, livrou, rei. Sabe por quê? Deus mandou os seus anjos e tampou a boca dos leões, porque não achou falha em mim diante dele. Olha que interessante, gente. Deus, rei, os leões não me comeram porque eu não tenho falha diante de Deus e nem diante de você, rei. Olha que interessante, gente. Se Daniel tivesse feito bancada lá atrás, eu não vou orar porque tem um decreto, por algum motivo ia encontrar falha contra ele, sabe o que ia acontecer? Ele ia ser jogado na cova dos leões, e lá dentro da cova dos leões, aí sim o negócio ia ser feio, porque ele não ia ter mantido a fidelidade com Deus que ele tinha antes. E às vezes chegamos a esse ponto, somos devorados dentro da cova dos leões, porque perdemos a nossa fidelidade com Deus do que nós tínhamos lá atrás. Então eu queria chamar você nessa manhã, nesse momento que você está ouvindo, mantenha aquilo que você tinha com Deus lá atrás. Busque aquilo, porque a cova dos leões
pode estar ali na frente.